não sabia sobre o que falar. Pensei primeiro, obviamente, vou falar daquilo sobre o qual trabalho, que é a arquitetura brasileira moderna. Nem tanto, a arquitetura do Oscar e do Burle Marx. Okay. Pensei talvez seja melhor falar sobre o que está acontecendo comigo agora e admitir que sou um desertador. Eu abandonei a arquitetura, não sou mais professor de arquitetura e virei professor das humanidades, o que não quer dizer absolutamente nada. O que, na verdade, quer dizer é que saí da faculdade de arquitetura e entrei na faculdade de letras na Rice University. Por causa de um cargo como diretor desse centro de pesquisa que pertence à Faculdade das Humanidades e não à Faculdade de Arquitetura. Enfim, não vou entrar nos detalhes de como um arquiteto acaba na posição, aconteceu. Porém, tem uma certa ironia e que as duas coisas que vão mais ou menos guiar as decisões que estou tomando e vou continuar tomando nesse centro para apoiar pesquisa nas humanidades da Rice são duas, lugar e espaço. Como arquiteto, talvez seja por instinto, mas lugar e espaço têm sido os dois paradigmas, se fala, que me ajudam a decidir sobre o que apoiar e o que não apoiar. Bom, Estados Unidos, vocês sabem onde ficam. Isso é Houston, Texas. O campus da Rice University. Se aproximando um pouquinho mais, o centro é uma parte desse prédio. Isso é o belo campus da Rice University, mas meu centro é aqui. E a faculdade de arquitetura é escondida aqui. Então, eu pulei de um lado para o outro. Em plena pós-modernidade, esse é o prédio do centro, Caesar Pelli dos anos 80, Argyle Socks, como se fala? Meias escocesas. Enfim, só para dar um contexto no qual entrei. Abandonei o bom gosto da arquitetura para o mau gosto das humanidades, mas tudo bem. Bom, para saber mais sobre o centro, tem um site que ele descreve todas as atividades, inclusive atividades que têm a ver com o Brasil. E as atividades que a gente apoia são um pouco como isso, seminários de várias formas de assuntos. Esse seminário, que é o Rice Seminar, que é o maior, a gente consegue convidar 2 pesquisadores senior, de alto grau, para passar o ano, que trabalham com 2 postdocs sobre um tema, aliados com 2 professores da faculdade e com 2 alunos da pós-graduação. Então, esses, às vezes 10 pessoas, trabalham sobre um assunto durante um ano e acabam produzindo um livro ou uma coisa assim. E, às vezes, um simpósio, etc. Então, vou falar agora das atividades, mas não vou me atardar muito. Vou acabar falando sobre um projeto em particular. Esse outro que tem a ver sobre aquilo que eu vou falar é um seminário que vamos fazer o ano que vem, que se chama Platforms of Knowledge in a Wide Web of Worlds. Plataformas do saber na Wide Web of Worlds, não World Wide Web. Querendo tratar o assunto dessas plataformas que todos nós usamos
Wikipedia, essas coisas. E vou falar mais sobre ela, mas em termos de publicação, educação, em termos de privacidade, em termos de políticas internas da universidade, essas plataformas têm vários papéis e elas estão mudando os paradigmas usuais sobre publicação, sobre produção intelectual, sobre promotion and tenure, titularização também, dentro do contexto acadêmico de uma universidade. Apoiamos projetos de pesquisa como representação das abelhas na Renascença, iconografia do Rio de Janeiro, apoiamos algo que se chama Instituto de Mulheres Surfistas. Então é uma coisa enorme. E convidamos também, como hoje, palestrantes para vir até a universidade palestrar. Nesse caso, arqueólogo marítimo, era para falar sobre métodos de representação que eles usam na arqueologia submarina em termos de fotossynth e Maya. Como, através de fotos, criar uma maquete e depois cortar essa maquete e... enfim. Bom, isso é para dar uma visão geral do centro. Agora, tem prioridades. Tem um orçamento, não, um budget, orçamento para ser gasto todo ano e tem que decidir sobre quê. Então, eu acho que por causa desse legado de arquiteto que carrego, acabei empurrando duas coisas, e mais ou menos por acidente e não por predeterminação, tentando ser meio oportunista. E então são duas áreas. Public Humanities, humanidades públicas, e vou explicar o que é isso. E Computational Humanities, que é a palavra velha, na verdade, a expressão velha de aliar estudos e pesquisa e Computer Science. E hoje se chama mais, o termo mais usual é Digital Humanities, humanidades digitais, que não gosto muito, prefiro a velha determinação, explicarei porquê. Enfim, em termos de oportunismo, estamos em Houston. Houston tem o maior centro medical do mundo. Se o campus da universidade é aqui, podem ver? Espera aí. E se o campus, que é enorme, esse aqui é o Texas Medical Center, que é uma coisa gigantesca, que está literalmente do outro lado da rua, e com a qual temos coisas periódicas, mas não temos relações fixas e, em outros termos, há públicos em Houston que merecem ser leveraged, usados oportunisticamente, em termos mútuos. Nós podemos ajudar e eles podem ajudar a gente. E isso é de um lado do campus. Do outro lado, se o campus é aqui, então esse é um prédio do Mies van der Rohe, esse é do Raphael Moneo, são museus. E é o Museum District da cidade. Então, tendo o mundo dos museus e o mundo dos hospitais dos dois lados do campus, me pareceu natural de criar programas de incentivar aulas, incentivar simpósios, incentivar palestras, incentivar alunos para pesquisarem em hospital ou em um hospital educativo e também convidar curadores e médicos, na verdade, para dar aula em colaboração com o professor e com o corpo professorial da universidade. Então,
Então, são duas categorias. São dentro desse Public Humanities, Medical Humanities e Cultural Heritage, patrimônio. Que são onde tem um poder de pesquisa dentro da universidade que pode ser exportado do outro lado da rua e vice-versa. Bom, então isso são exemplos de projetos que já existem, que podem ser usados sobre a relação entre a prática da medicina e redes sociais, por exemplo. Há um potencial de conectar esses dois e como a comunicação entre quando um paciente é internado, é visto por várias pessoas, como essa comunicação é transportada ou é unificada entre o radiologista e o médico de infecções, sei lá o quê, enfim, tudo isso. Então, tudo isso é comunicação e tem tecnologias digitais para ajudar, tem plataformas digitais para isso. Então, como combinar tudo isso em um mundo só? Ao mesmo tempo, já temos programas que mandam alunos... Estou tentando traduzir. Para seguir um médico. Obrigado. Yes, shadowing. Assombrar o médico não funciona. Acompanhar. Mas são alunos de graduação, na verdade. Não são alunos nem de medicina nem nada. Podem ser de filosofia, de literatura, enfim. Bom, a ideia é já que temos tudo isso, temos essas coisas fragmentadas com o Texas Medical Center, podemos fazer atividades semelhantes com curadores. Então, em vez de assombrar médico, vai assombrar curador. Bom, então isso é uma passagem rápida sobre as humanidades públicas e suas duas subcategorias. Em termos de computational humanities, da relação entre as humanidades e computer science, na verdade, o que podemos fazer na RISE são 4 subcategorias. Text mining, garimpar texto, não sei em português. Computational linguistics também. 3D modeling, que é maquetes 3D. Arquivos digitais e geomapping. E é do geomapping que eu vou acabar falando em mais profundidade. Esse projeto que vocês podem acessar no Google, na verdade, é o Ngram Viewer do Google, não é nosso projeto, mas a pessoa que fez esse aplicativo é professor da RISE e é com ele que eu quero fazer outro tipo de projeto. Mas para ilustrar o que é text mining nesse sentido, vocês sabem todos que Google escaneou bilhões de livros, bilhões de palavras e Google Books a partir mais ou menos do século XVIII. Esse dataset está ali para o mundo usar. Pode abaixar PDFs, pode ler, pode pesquisar em PDF, mas também pode criar aplicativos que podem garimpar ou analisar coisas dentro desse corpo imenso de texto. Como, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Nesse caso, se você quer saber a história de um verbo, quando era irregular e quando se regularizou em inglês. Então, o verbo
throve, ou que acaba sendo thrived. Na verdade, já que tem iterações inúmeras da versão irregular e da versão regular no tempo, isso mostra como throve, a partir do século XVIII, acaba desaparecendo, enquanto a versão thrived fica mais frequente. E se você pegar todos os verbos irregulares em inglês, você verá a mesma pattern, que todo verbo muito usado acaba se regularizando no tempo. É um tipo de pesquisa que antigamente você não podia fazer, sem ter esses bancos enormes de dados. Você pode também pesquisar uma palavra, Chagall, Marc Chagall, pintor. Quando é que a palavra Chagall aparece com tanta frequência e quando ela começa a ser menos estudada? Então, você vê momentos no tempo quando há um interesse no Chagall e quando não tem, etc. E se você fizer isso é em inglês, mas se fizer isso em... Peraí. Então, isso é em inglês. Agora é em alemão, sim. Era judeu, nos anos 40, a palavra não aparece mais. Então, é um tipo de pesquisa que essa ideia de text mining pode pesquisar na correspondência de alguém, enfim. Maquetes 3D é a coisa mais antiga do mundo, de aliar a versão banal, aliar alunos, na verdade, de arquitetura, com historiadores de arte, para pegar uma maquete assim, e ela vira assim. Coisa que sempre foi feita. Uma versão um pouquinho mais sofisticada é aliar arqueólogo com engenheiro. Isso eu não vou falar muito do projeto em si, mas é fazer literalmente uma cópia digital do lugar, usando a tecnologia de LiDAR, Laser Scan Technology, se chama. Literalmente, você coloca uma caixa dentro do lugar. Cada vez que o laser toca alguma coisa, ele registra X, Y, Z, e você acaba tendo uma cópia do lugar, que é um point cloud, é um arquivo gigantesco, que depois pode ser cortado e descortado. Então, isso permite coisas muito loucas, que é já que temos um historiador de arquitetura romana na Rice, de fazer um scan de Baalbek, por exemplo, no Líbano, com todos os obstáculos que o Hezbollah vai impedir, mas tudo bem, acharei um jeito. E depois acabar com esse arquivo gigantesco, usar alunos da arquitetura para estabelecer uma gramática visual para o que é base, o que é capitel. Enfim, cortar isso em pedaços e não somente isso, pedir às pessoas em computer science de criar algoritmos que podem reconhecer uma pedra quebrada e achar a outra, sem que você precise ir procurando cadê a outra parte, já que o corte é do mesmo ângulo. Vai precisar de uma certa curadoria também, mas mesmo assim, o processo pode ser automatizado para fazer coisas nesse lugar que um arqueólogo não pode fazer por razões políticas, às vezes. Há a parte islâmica de Baalbek, que ninguém pode tocar porque está em cima de coisas romanas.
Se você quer ver... Aliás, nos anos 40 fizeram exatamente isso, tiraram tudo. Mas hoje não pode. Então, para poder fazer coisas que politicamente não poderia fazer, isso seria possível. Em termos de digital archiving, é mais ou menos óbvio criar acervos digitais ou bibliotecas digitais, são documentos escaneados e buscáveis. Isso se faz de uma de duas formas, ou usando plataformas nossas, criar a máquina que armazena as coisas, ou usar plataformas colaborativas entre várias universidades, como essa Shared Shelf, para criar, nesse caso, um acervo de imagens que tem a ver com a iconografia do Rio. Então, cada imagem tem seus metadados. Isso é importante para servir para outros objetivos futuros, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, é super fácil. Você upload todas as imagens, depois pode fazer isso em Excel e importar dentro do software, pode fazer um por um, enfim. Mas o que isso permite é disponibilizar sua coleção em portais, sejam eles semi-públicos, só para membros de um grupo, ou completamente públicos, o que é o objetivo final, que é o Shared Shelf Commons, onde qualquer coisa que você, da sua coleção, exporta para esse portal, vira acessível ao mundo todo. Mas com metadados estáveis e com URL estável, para que uma terceira pessoa possa garimpar essa informação ao mesmo tempo. Bom, isso... a causa brasileira aparece de vez em quando, eu sou culpado por isso. Bom, em termos de geomapping, onde vou falar em mais detalhe, vou falar de um projeto, e que é mais ou menos ilustrativo do tipo de projeto que pode e deve ser feito. É um projeto meu, e com Alida Metcalf, que é historiadora do Brasil colonial. E a ideia de criar uma plataforma digital no mesmo sentido que tem outras plataformas digitais. Vocês conhecem Wikipedia, tem HistoryPin, tem Coursera, tem edX, tem milhões. Mas essas plataformas são definidas como uma matriz de hardware e software que servem para outros programas. Então, você cria alguma coisa para que outra pessoa possa usar. Então, aquilo que você programa, na verdade, vai ser programado por terceiras pessoas e customized, personalizado de um jeito que você nunca previu. eBay é um bom exemplo disso. Então, plataformas digitais são objetos programáveis por outros, que se conectam com outras plataformas digitais, usando algo que se chama API, Application Programming Interfaces. Eu não entendo muito dessas coisas, mas acabei aprendendo. API. Tá. Enfim, é mais ou menos. Você tem uma base de dados, uma base de dados, outra base de dados. Elas podem conversar entre si e vão conversar entre si usando
esse um tipo de linguagem, vamos dizer, APIs. E você cria um ecossistema de informação que esses APIs conectam. Em todas as universidades, em muitas universidades, esse tipo de plataforma é bom, porque a causa da interdisciplinaridade, que todo mundo adora, não sei porquê, mas tudo bem, isso, nesse momento, funciona muito bem, porque tem criadores, pessoas com ideias, tem developers, desenvolvedores, programadores, aqueles que contribuam as informações e os acervos que eles têm, tem os usuários que usam essas plataformas, tem os sponsors que gostam de mostrar que estão bancando essa coisa, e tem também os manipuladores, as pessoas que vão espiar ou roubar, ou sei lá, NSA, por exemplo, é um bom manipulador. Tudo isso em ambientes cibernéticos, onde o saber pode ser ensinado, aprendido, disseminado, geolocalizado, crowdsourced. Não tem muita tradução, mas Você... essa ideia da colaboração coletiva da multidão. A multidão que contribui sua inteligência. Mas esse neologismo, crowdsource, acaba ficando Crowdsourced. cada vez mais conhecido. Tá bom. Fonte de massa. Não sei, enfim, parece. Tudo bem. Enfim, então, esses meios podem ser geolocalizados, disseminados, arquivados, garimpados, espiados. Tudo isso graças na verdade, 25 anos da World Wide Web, da internet. Esse seminário que a gente vai fazer, que nem isso, o ano que vem, sobre as plataformas digitais, é para alertar um pouco os perigos dessas coisas, porque é genial, todo mundo adora, eu também, mas tem certas armadilhas no caminho, como aconteceu na Torre de Babel. E esse crescimento exponencial em termos de escala está mais ou menos tornando o mundo cibernético das plataformas digitais numa forma nova de Torre de Babel, onde várias culturas falam idiomas diferentes e usam tecnologias similares para construir uma mega plataforma de saber colaborativo. Tudo isso é lindo. E enquanto a história da Torre de Babel e da sua ambição veio aos custos da falta de comunicação, na verdade, ou da miscomunicação, miscommunication, que provavelmente provocou a invenção do tradutor, the World Wide Web, a internet, aposta que a linguagem HTML e suas tecnologias relacionadas, pertinentes, ela aposta que essa linguagem é universal, ou é uma forma universal de comunicação, que pode, de um lado, superar o tempo e o espaço, porém, ao mesmo tempo consegue abolir o papel dos intermediários. Seu desenho binário, o desenho binário dos APIs, requer
a participação de um número crescente de desenvolvedores de um lado e usuários de outro, mas requer também a inevitável eliminação de intermediários, agentes, experts, go-betweens. Por exemplo, para eBay funcionar, você precisa de um vendedor e de um comprador. O leiloeiro desaparece. Então, esse cenário da Torre de Babel, de um mundo ambicioso, onde notícias fluem. Obrigado. Então, esse cenário de uma Torre de Babel, de um mundo ambicioso, onde as notícias fluem em tempo real, através social media, mídias sociais, onde dinheiro é trocado no seu telefone, onde alunos ensinam alunos. Não sei se vocês sabem como funcionam os MOOCs, os Massive Open, essas aulas que você dá pela internet a 100 mil pessoas para corrigir as provas. Cada um é corrigido por 5 alunos. Então, é um sistema, um algoritmo que se Enfim, mas onde alunos acabam ensinando alunos, onde pacientes se autotratam. Pega seu iPhone, ele pega a sua temperatura, te diz o que você tem. É esse mundo onde vamos. E onde poderemos construir nossas casas, tudo sem jornalistas, sem banqueiros, sem professores, sem médicos e sem arquitetos. Então, é para estudar esse mundo lindo onde vamos. A perca do intermediário é uma dessas armadilhas, ou desses perigos. A outra é que, em qualquer processo que pega algo análogo e o traduz em digital, algo é perdido. Você pode colocar um livro em PDF. Você vai perder o cheiro do livro, o peso do livro, o grão do papel. Enfim, tudo isso não se ajusta tão facilmente. Tem gente muito inteligente trabalhando sobre isso que talvez pode fazer um pequeno spray ao mesmo tempo, mas, enfim, por definição, passar de análogo a digital, algo é perdido. Bom, e com esse aviso, que eu vou agora fazer o contrário, mostrar como a gente está tentando montar uma plataforma digital que tem a ver com o Rio de Janeiro. Infelizmente não é São Paulo, eu sou carioca de coração. E é simplesmente um lugar onde 3 tipos de documentos podem ser misturados digitalmente. Mapas históricos, a iconografia do Rio, assim como planos para o Rio, sejam eles os planos do poder, isto é, da municipalidade, ou de arquitetos como Le Corbusier e Sérgio Bernardes, que um dia decidiram elaborar amplas propostas para o futuro urbano da cidade. Os mapas podem ser históricos e atuais. A iconografia pode incluir documentos como aquarelas, desenhos, fotografias, etc. E os planos urbanos podem ter sido construídos ou não. Esse atlas diacrônico que estamos montando na RISE, nesse prédio pós-moderno que vocês viram,
é, na verdade, nada mais que uma plataforma digital com um portal online, para você poder ver isso do outro lado. E tem 4 objetivos. Mostrar a mudança da forma urbana no tempo. 2, mostrar como a paisagem em si é modificada para acomodar a evolução da cidade. Sabe, aquela beleza do rio, blá, 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 toda fabricada para poder criar espaço plano, na verdade. O terceiro objetivo é para hospedar a iconografia georreferenciada da cidade. Por exemplo, pegar imagens do rio criadas por artistas que podem ser localizadas no tempo e no espaço. O quarto objetivo é mostrar projetos sucessivos, successive, para o rio, que foram implementados em parte ou completamente, ou que eram especulativos ou até abandonados. A tal plataforma nos dará a possibilidade de visualizar a evolução do rio em termos urbanos e sociais. Então, você pode ver a evolução física da cidade, mas também a evolução social. Para poder fazer isso, precisamos, de um lado, colecionar todos os mapas do Rio de Janeiro, e da Baía de Guanabara, na verdade, e de convertê-los em documento digital. E para isso é um trabalho de burro, de roubar, de escanear, depois de georreferenciar, etc. E um trabalho... mas a beleza do trabalho é que permite estudar sistematicamente toda a cartografia do Rio de Janeiro, localizados. Você pode imaginar um mapa feito de borracha e você o estica e coloca em cima do Google Earth, ou do Google Maps, ou Bing, ou quem for. Mas agora cria um montão de problemas de direitos autorais, enfim. Tudo isso um dia será resolvido. Enfim, e queremos fazer, quando falamos todos os mapas, isso, até o primeiro mapa que tem Rio de Janeiro em cima dele, a teoria sendo que qualquer mapa que foi funcional, que alguém usou para navegar o Atlântico, obviamente tem informações que podem ser georreferenciadas no tempo e no espaço. E há uma belíssima tradição de mapeamento português, francês e holandês, na verdade, que são lidos ou interpretados por historiadores por ser fantasmagóricos, para impressionar o rei, para várias coisas. Mas o que nos interessa é, na verdade, a informação precisa que a gente pode extrair de algo que, na verdade, tinha informação precisa para alguém em 1510. Por exemplo, até um mapa tão velho, eles entenderam a Bahia e quais eram os rios que entravam. Então, é só pegar a boca de cada rio e de esticar em cima do Google Earth para você ver que esse mapa ilustrativo
na verdade, tem informações que podem acabar sendo usados numa evolução cibernética. Esse é um mapa otomano simpático porque ele mostra a primeira vez que a palavra Rio de Janeiro aparece, Ru Janauer, já que eu posso ler árabe, posso. Está aqui, mais ou menos. Mas, na verdade, a palavra indica o rio e não a Bahia. Então, aliás, esse tipo de mapa era um mapa copiado de mapas roubados por piratas otomanos e que depois, então, há problemas de tradução também nesse caso. A cartografia portuguesa que influenciou a cartografia francesa, nesse caso, esse é um mapa francês, incorporou desenhos que mostravam o perfil da costa, da orla da Bahia, para que os marinheiros possam reconhecer a terra e as entradas nos portos, e a entrada em particular da Baía de Guanabara, que era difícil de acesso. Mas mesmo assim, uma coisa velha do século XVI, o pão de açúcar está ali, há aldeias que são naturalmente fora de escala, porém mostra que tem uma aldeia ali. Então, com uma certa interpretação, já que qualquer mapa é interpretativo, é possível extrair informações de mapas assim e colocá-los numa plataforma digital. Vou parar de falar de mapas coloniais. Os mapas iniciais, na verdade, são mapas para mostrar a fortificação da cidade e não necessariamente o plano urbano da cidade. Então, aqui, eu gosto dessa porque cidade, pronto. O que tirar disso, não sei, mas isso mostra. Esse mapa é melhor porque ele mostra o caminho da entrada dos barcos. Houve várias tentativas, ou poucas tentativas, de criar atlas sucessivos do Rio de Janeiro. Esse é do Agache, por exemplo, naturalmente em papel. Esse é em 1965, do Canabrava Barreiros, que fizeram a mesma coisa que nós estamos tentando fazer, mas em papel. E tem esse último, que é da Verena Andreatta, que, por sinal, trabalha com a gente, que mostra não somente a evolução urbana do Rio, mas também a evolução de 3 planos urbanos que a municipalidade comissionou. Agora, o problema disso tudo é que, fácil. Alguém já fez, é só trace, copiar e criar a versão digital disso tudo. O problema é que a tecnologia de papel, de impressão de papel, tem seus problemas de precisão em si. Então, mesmo se você colocar tudo em cima de tudo como deve, mesmo assim haverá várias coisas que não batem, o que cria enorme problema. Qual é a linha verdadeira? É essa ou... Então, um instrumento atual que ajuda muito para isso é Google Earth. Genial, está ali. Então, na verdade, é trabalhar ao contrário, começar com o Rio de hoje e fazendo exercícios interpretativos no outro sentido, para poder fazer uma coisa simples como essa, que é de fazer o trace da orla e
beleza natural do Rio de Janeiro, que nem nada natural. Você acaba cross-checking, começando com a realidade do Google, e de, aos poucos, apagando as coisas a mais. E, ao mesmo tempo, tendo geolocalizado mapas da época, você pode começar a comparar e achar traços. Então, ruas de hoje era a orla de ontem, enfim, etc. Agora, a outra coisa que isso facilita é que pegar um mapa, 1808 nesse caso, geolocalizá-lo e depois desenhar a trama urbana a partir da geolocalização de um mapa histórico, permite também de criar camadas, etc., mas permite também localizar imagens da mesma época que o mapa. E passamos ao capítulo 2, que é literalmente de achar representações do Rio que correspondem ao ano sobre o qual você está trabalhando e tentar criar viewsheds, que é de mapear ângulo de visão que está dentro da imagem. Focamos sobre certos momentos do Rio. Chafarizes é importantíssimo, porque especialmente até o século XX, a vida social do Rio urbano era ao redor a vida social cívica e benevolente do rei, tudo ou do imperador, era ao redor dos chafarizes. Bom, isso são exemplos. Esse é o mesmo chafariz que vai mudar, e vai mudar, e vai mudar. E também outros espaços públicos, sejam espaços de punição, ou espaços de aclamação, ou, enfim, que são todos... o Rio, por ser uma paisagem que tem a direção Z forte, ela é suscetível a ser representada, porque é possível ter ângulos altos e vistas e panoramas. Então, o Rio, por coincidência, se autorrepresentou muito, o que nos dá uma fonte inesgotável de imagens suscetíveis a ser localizada no tempo e no espaço. Então e naturalmente os panoramas do Rio de Janeiro, que você pode agora localizar. Bom, só tem. E tem até isso. Bom, agora, então são 3 grupos: mapas históricos, imagens e agora os planos urbanos, que começaram há muito tempo. Poderia dizer que os planos, não tem muitos planos que mostram a evolução deliberada e antecipada da cidade em papel. Porém, para a defesa da cidade tem. E tudo isso você pode localizar e comparar a trama urbana de hoje. Isso a Verena Andreatta já fez nesse atlas, que é de fazer isso manualmente, em aquarela, como a cidade. Mas para nós é pegar toda essa informação e colocar em mundo digital para poder depois manipular. Então,
se o plano de 1843 do Boropé-Rohan, por exemplo, tinha essa cara numa aquarela, ele teria essa cara no mundo do GIS. Você fala GIS? GIS. GIS. Então você pode delaminar as várias camadas, ruas, prédios, lotes, enfim, chafarizes, etc. Então pegamos o Atlas da Verena e começamos por tratar ele em versão digital. Vou passar isso rápido. Mas também a mesma coisa é possível com o plano do Agache, que vai ser o próximo. Nosso amigo Le Corbusier, que chegou no Rio em 29 e com muitos viajantes antes dele ficou impressionado com isso e fez a versão dele em versão de highway, 3D highway. E o rodoviarismo, a mentalidade rodoviarista que começa desse momento no Rio, acaba sendo representada em vários outros projetos. Mas o que é importante aqui é guardar que essa plataforma que estamos imaginando pode localizar não somente o Rio como uma vez foi construído ou planejado, mas como uma vez foi imaginado. É só clicar uma camada a mais, uma a menos, você pode ver entre o ano e a camada que cara o Rio tinha na cabeça do Corbusier, por exemplo. Enfim, uma imagem dessa eu gosto porque mostra em papel exatamente o que estamos querendo fazer e que tudo isso é evolução. São vários momentos. É só morros desmontados. É só desmontar morro que você acaba aterrando a Bahia. Há projetos como o do Sérgio Bernardes, que eu adoraria também poder georreferenciar, porque é possível ver exatamente onde isso acontece no Rio. Por exemplo, que essas torres começam a partir dos 100 metros de altitude, etc. Então você sabe muito bem onde a elevação é e pode colocar ao menos o footprint, pegada do prédio. Projeção. Enfim, e fazer também delimitações políticas de favelas, de bairros, etc. E também essa coisa linda de poder pegar isso e colocar na plataforma também. Agora, em termos de... só para, se vocês estão esperando ver a plataforma, agosto de 2015 é o lançamento. Não vai ser hoje, desculpa. Mas vou mostrar um pouco. Sim, mas cada vez que a gente faz um upload todo... então, em termos de funcionalidade e como isso funciona, está aqui. Então, você começa Imagine Rio, clica ver o mapa e começa assim, o Rio de 1565. Tem um time... uma linha do tempo que você pode mudar e cada vez que você muda aparece uma outra coisa.
Então, por enquanto, nesse caso, não temos a trama urbana em si, não está nessa imagem, mas aparecem certos prédios, por exemplo, e as camadas também aparecem, e as camadas são divididas em ambiente, built environment, ambiente construído, ambiente natural, que é mais ou menos complicado a definir, mas tudo bem, e documentos visuais. Ao menos 3, tem mais um. Ah, não, sim, ok. Na verdade, são 4 grupos. Uma vez na plataforma, você navega através de 4 grupos de camadas. Ambiente construído, isso quer dizer prédios, e depois os prédios são qualificados de prédios religiosos, prédios administrativos, prédios militares, enfim, blá, blá, blá. Chafarizes. No mundo, no meio ambiente, agora lembrei, no meio ambiente construído é dividido usando as disciplinas da arquitetura, na verdade. Então tem arquitetura, paisagismo, engenharia, acho que tem mais uma também. Então todas as camadas mandam para esses mundos disciplinares. O ambiente não construído são as florestas, os tipos de chão que tem, rios, os tipos de águas que tem, e os documentos visuais que são o mapa ou vista, na verdade, não é imagem, todos são imagens. Então os documentos visuais são vista, mapa e plano arquitetônico ou urbano. E o quarto lugar que eu vou chegar, peraí. Então, bom, mas é difícil de ler, mas é mais ou menos essa é a organização que eu acabo de lembrar. Precisava. Mas você pode clicar no documento, ele aparece em cima do ano que você escolheu, para comparar entre o que o mapa propõe e o que um mapa histórico demonstra ao mesmo tempo. A transparência também pode ser mudada. Você vai, mas pode zoom in e zoom out. E mudando os anos, podem, por exemplo, acho que... nesse caso tem a quarta coisa, que é você pode trazer os planos da municipalidade, ou os planos do Corbusier, vamos dizer. Por enquanto só temos os 3, mas uma vez escolhido, ele aparece no mapa. Mas o que você pode agora fazer é mudar o ano do mapa e guardar o ano do plano da municipalidade, para mostrar o que foi feito e o que foi abandonado, o que nunca foi feito. O que foi feito, depois abandonado e refeito, enfim, etc. Então são etc. Essa é uma versão anterior. Agora tem essa outra funcionalidade, que é de sondar o mapa. Onde você clica o mapa, qualquer coisa que você clica vai dar informação. Você clica um prédio, vai saber que prédio, mas vai te dar tudo que tem nesse ponto. Se tem um bairro, se você clicou uma área que a gente predeterminou sendo um bairro, ela vai também aparecer ao lado. Vou ver se tem um exemplo de sondar. Sim, ok. Então, se eu vejo um pequeno símbolo de imagem aqui, eu clico nele, ele vai me mostrar o ângulo de visão. Eu vou ao mesmo tempo pedir de trazer o documento visual do mesmo ano, o mapa histórico.
clicar nele de novo, por exemplo, e vou saber de que se trata, e vou ver a visão que esse mapa tem, mais ou menos. Porque o documento, a aquarela, é do mesmo ano, mais ou menos, uma vez, por enquanto estamos brincando, uma vez que esse documento aparece, você pode, a esse momento, sair da plataforma e passar para outra, para estudar o documento em si. Então, você vai para o arquivo digital que está sendo montado, a biblioteca digital está sendo montada separadamente. Então, e também tem a possibilidade de buscar por palavra, por rua, por arquiteto, onde, o que, quem, enfim, são as coisas que você pode buscar. Então, isso é uma versão antiga. Porque os nomes de ruas, infelizmente, não ficam os mesmos com o tempo. Então, se você está num certo ano, você chama a rua que vai aparecer naquele ano. Se o nome da rua é outro, porque vai mudar, você clica nesse nome, o mapa vai mudar para o ano onde essa palavra aparece. E, eventualmente, uma vez que você fez sua pesquisa, você clicou, buscou, você acaba criando o seu próprio mapa do Rio como você quer e exporta ele numa imagem e leva ele para casa. Isso é o que tudo isso que eu estou prometendo será anunciado num congresso de cartografia internacional que vai acontecer no Rio, por coincidência, em agosto. Então, achamos que é uma boa ideia de usar isso como plataforma de lançamento. Mas a antecipação de um mundo futuro para essa plataforma é de criar... Desculpa. É de criar aplicativos móveis. Cadê meu iPhone? Enfim. Você... anda pelo rio, acaba andando em cima de um ângulo de visão do século. Você muda o ano e aquela visão que você tem vai ser com uma aquarela do Ender ou uma pintura do Rugendas, ou enfim. Porque se você fizer os metadados corretos, fizer os mapas corretos em duas plataformas separadas que falam entre si, é super fácil agora montar um aplicativo móvel que vai usar esses mesmos dados, só que ele vai representá-los de uma outra forma. E um aplicativo, uma funcionalidade futura é esse crowdsourcing, a participação de usuários, onde todo mundo pode fazer uma foto e upload. Eu não sou muito convencido que isso vai dar um belo resultado, mas veremos. E, finalmente, o objetivo desse Atlas Digital é de permitir ao historiador de escrever micro-histórias de esquinas, por exemplo, porque agora a esquina vai aparecer no ângulo de visão de milhões de fotos, ou milhões, dezenas de fotos, para que ele ou ela possa ver o impacto das reformas urbanas. Arquitetos poderão ver a cidade imaginada e como seu contexto urbano muda com o tempo. Literários vão poder mapear romances e visualizar o Rio da época do livro que eles estão lendo. E com o aplicativo móvel, o carioca e o turista poderão andar pela cidade e ver a cidade como era e como uma vez foi imaginada. E acho que é isso. Tem mais, mas vou parar aqui. Pronto.
só para... o que eu não a história que eu não contei é a dificuldade de montar a estrutura tecnológica para isso, o hardware, os servidores, etc. Tudo isso você pode fazer no Amazon, custa, mas pode fazer. Mas querendo convencer minha universidade de comprar servidores, de manter servidores, de empregar alguém para manter o aplicativo que vai gerenciar o aplicativo, foi super difícil, porque pode imaginar por quê, para quê, gasto. Decidi, para facilitar a coisa, fazer tudo isso que eu contei com a história do campus. E agora todo mundo adora essa ideia, porque pessoas, ex-alunos, vão poder localizar onde beijaram seus namorados ou suas namoradas pela primeira vez. Enfim, tudo isso poderá ser mapeado. E agora a ideia é genial, todo mundo gosta. E vão me dar todos os servidores que eu quero, etc. Bom, então isso é o outro projeto similar.